sobre o caso das joias ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, uma apuração que eu fiz com a direção da Polícia Federal. A direção da PF concluiu o relatório final desse inquérito e a qualquer momento está entregando o relatório final ao STF. É o inquérito que apurou a suspeita de venda ilegal de joias do acervo presidencial. Os investigados foram indiciados por vários crimes. Eu trago aqui para você, então, no telão, a informação oficial da Polícia Federal em relação ao fim desta investigação. O primeiro dos artigos é o 312 do Código Penal, que consiste na apropriação por parte de funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, apropriação indevida. Então, foram indiciados oficialmente pela Polícia Federal por este crime Bento Albuquerque, ex-ministro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, José Roberto Bueno Júnior, Júlio César Vieira Gomes, Marcelo da Silva Vieira, Marcos André dos Santos Soeiro e o Mauro César Barbosa Cid, ex-braço direito, um dos principais auxiliares do ex-presidente da República. A investigação também apontou o crime de lavagem de dinheiro e, nesse caso, aqui está a lista dos indiciados oficialmente pela Polícia Federal no relatório final. Fábio Weingarten, o advogado Frederico Wassef, o ex-presidente Bolsonaro, José Roberto Bueno Júnior, Júlio César Vieira Gomes, Marcelo Costa Câmara, Mauro César Cid e o Mauro César Lorena Cid, o general pai do general Cid, do coronel Cid, o general Mauro César Lorena Cid, que é pai do coronel Mauro Cid, e também o Osmar Crivellati. Então, são ex-auxiliares aí, portanto, muito ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem ainda o crime de associação criminosa, e aqui está a lista do indiciamento oficial que a Polícia Federal fez e que agora está remetendo para o Supremo Tribunal Federal. Também o ex-ministro Bento Albuquerque, Fábio Weingarten, Frederico Wassef, advogado da família Bolsonaro, o ex-presidente da República Bolsonaro, José Roberto Bueno Júnior, Júlio César Vieira Gomes, Marcelo da Silva Vieira, Marcos André dos Santos Soeiro, Mauro César Barbosa Cid e também o pai dele, o general Lorena Cid. E, por fim, há um indiciamento relacionado a Júlio César Vieira Gomes. Ele foi indiciado por crime funcional de advocacia administrativa perante a administração fazendária. Então, a partir desses indiciamentos todos que eu trouxe aqui para você, cabe agora ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, avaliar esse relatório final e remeter para apreciação da Procuradoria-Geral da União. E aí é o seguinte, a PGR, ela, por sua vez, vai analisar esse relatório final e vai decidir sobre a necessidade de fazer ou não novas diligências e também sobre o oferecimento de denúncia ou não contra os indiciados pela Polícia Federal. Então, nós temos, portanto, aí um trâmite agora dentro do STF, dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, depois dentro da PGR e aí, por fim, um desfecho em relação ao oferecimento ou não de denúncia. Se houver oferecimento de denúncia e ela for aceita, esses indiciados, ou parte deles, isso vai depender do entendimento da PGR, se o STF aceitar a denúncia, eles, portanto, serão processados criminalmente pelos crimes atribuídos aí pela PF, com a concordância, obviamente, da PGR. E é isso que a gente vai observar agora, o que vai acontecer daqui para frente. Mas o fato é que ocorreram todos esses indiciamentos a partir do relatório final, que acaba de ser finalizado e que está sendo encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. A Natuza Neri está aqui comigo já. Natuza, bem-vinda, bom fim de tarde. Olá. Tenho o prazer de receber o Gerson Camarote, a Ana Flor e o Fernando Gabeira. Bem-vindos, um ótimo fim de quinta-feira para vocês também. Natuza, o que significa agora mais um caso de grande repercussão nacional, em que há o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro por vários crimes e também de muitos ex-auxiliares dele, de pessoas próximas a ele até hoje?
Era um cenário já previsto há tempos, porque a Polícia Federal já havia, dando boa noite para você e para os meus colegas aqui, já havia feito um relatório preliminar. Mas aí, quando houve a troca de comando na Procuradoria-Geral da República, que entrou o Paulo Gonet, se antes havia uma relação de muita desconfiança entre Polícia Federal e Ministério Público e Procuradoria-Geral da República, esse clima de desconfiança meio que acabou. E com a entrada do Paulo Gonet, o Ministério Público fez um pedido por novas diligências. Então, embora a Polícia Federal já tivesse apresentado um relatório no caso da vacina, e aí eu vou chegar já no inquérito das joias, no caso da vacina, a polícia se dedicou a levantar as informações adicionais que o Ministério Público havia pedido. No caso das joias, ele se desenvolve justamente no momento em que a relação PF-PGR já estava restabelecida. Então, é possível que haja muita comunicação entre as duas instituições que possa, inclusive, acelerar uma eventual formalização de denúncia, tanto do caso das joias quanto do caso das vacinas. Então, esse relatório complementar da vacina a gente ainda não conhece, mas o relatório a gente deve tomar conhecimento amanhã. O material que está sendo despachado para o Supremo é um material muito pesado. O relatório final, só o relatório final, não cabe num e-mail. Por isso que existe a possibilidade de um transporte físico de todo o processo, não só do relatório final, mas é um arquivo super pesado. Então, para evitar que houvesse ali no meio do caminho, que não desse para enviar, estão analisando a possibilidade de enviar fisicamente o material. Não só o relatório final, mas também os autos todos do processo. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que, embora esse já fosse um cenário esperado, o nome do Bolsonaro tinha saído das manchetes em relação aos inquéritos envolvendo irregularidades apontadas por investigações da Polícia Federal. A partir desse momento, o nome de Bolsonaro volta à ribalta e com possibilidade de uma catalisação do caso, a depender do tempo que o Ministério Público vai levar para decidir se formaliza ou não a denúncia. Ainda há o inquérito da tentativa de golpe, ainda há o inquérito das fake news lá na frente, porque a polícia própria diz que tudo faz parte de um mesmo enredo: vacina, joia, golpe, fake news. Então, o caldo pode engrossar e, eventualmente, até entornar se houver uma formalização de denúncia de 1, de 2, de 3 ou até mesmo lá na frente de 4 casos.